Estamos de volta, Paulo Daniel. Ô Paulo, onde é que eu tava? Eu tive que sair, na Vou sair da verdade. relâmpago do Paulo aqui, retornou rapidinho. É que eu tomei refrigerante com café com leite. Não hoje de precisa tarde. explicar daí onde tu foi, tá? Não, tudo bem, eu não vou dizer nada. Ele foi buscar o microfone para Eu acho. Não, na verdade eu fui acho. ceder o microfone de lapela para dona Diva, que é uma Gentleman. lady, porque eu sou um gentleman. Que gentleman. Vamos pra foto de hoje? Não conhece tanto Novo Hamburgo, né, Nélio? Eu desconfio que aquilo ali é o Amborberg, a comunidade evangélica lá em cima. Não, Diva? Conhece os Não 10. consigo identificar sem óculos. Diva, tu tinha um palpite, né? Eu sei que é Hamburgo Velho. Tu tinha um palpite, qual era o teu palpite? Eu não consigo, é aquele prédio grande ali, pois é, eu não consigo identificar sem óculos. Está meio longe de mim. Fala pra nós, Paulo Daniel. Colégio São Jacó, Igreja da Piedade, e lá ao fundo, Vila Mendes? Não, qual é o nome dessa vila? Kuntz? Em Canudos, ali onde tem o que seria o trilho agora. Católica, então não Isso, é evangélica. não é evangélica. A católica da Igreja Tá da Piedade. E ao fundo ali todo o morrinho que tem para trás, ali de Hamburgo Velho, aquele campo hoje é tudo tomado de casas. E na frente do Colégio São Jacó também, né? O que é na frente do colégio de São Jacó? É um matinho? É um matão que ia até lá embaixo, até o Diva, a fundo última das vez casas. que a gente viu uma foto do Santa Catarina, o Paulo Daniel ficou bravo comigo que eu disse que as pessoas iam para namorar, elas entravam ali pelo Santa, iam pelo matinho e iam lá flertar com as moças que estavam estudando no Colégio Santa Catarina. Só E explica eles para ficou dona bravo Diva, comigo. explica para dona Diva porque que o senhor disse isso logo depois que eu disse que a minha mãe foi interna durante 4 anos no Santa E ele ficou Catarina. bravo comigo por causa disso, Não, imagina. mas olha só, e eu estudei, toda a minha formação foi no Colégio Santa Catarina, até o normal, ensino médio. Mas fui recebia mais- visitas, não. Não. Não, porque as visitas não eram. O senhor como está ele sendo pensava. leviano. O senhor Não, está as sendo visitas- leviano. O senhor está pensando obscenidades. Porque as visitas eram visitas cordiais de cavalheiros, que evidentemente iam lá apenas para um cortejo. Que bonito o Rodrigo As, Steffen. É um flerte. as meninas do Santa Catarina se encontravam com os meninos do Colégio São Jacó. Ó, e por onde passava? Mas não era ali. Não era no matinho. Toma, né? Rodrigo. No meio do Não era caminho, no não. matinho. Não era no meio do caminho. Mas era o caminho usado, Paulo Daniel. Era o caminho Tadinha usado. das tias da época, vocês, é. Imagina as freiras. né? Imagina as freiras. freiras, que maravilha. Velho. Ô Décio, tens uma informação bastante bacana aqui para nos mostrar sobre o livro, uma das inovações que o livro traz, né? No índice do livro, no sumário, nós temos assim, temos o imigrante que veio, a família do imigrante que veio, numa coluna com o autor que escreveu o artigo. Depois, na outra coluna, nós temos o local de origem na Alemanha, com a situação político-administrativa da época. Como muitos imigrantes vieram antes de a Alemanha efetivamente existir, antes de 1871, então nós temos, por exemplo, aqui Krug, veio de Raunen, Rheinprovinz, Reino da Prússia. A Prússia, então, foi talvez o principal, o país que mais trouxe imigrantes para cá. Outros, por exemplo, vieram da Pomerânia, que hoje Nem está em existe terras mais. da Polônia, não existe mais, né? Então, nós colocamos, nós temos interesse que as pessoas tenham conhecimento histórico, né? E saibam de que lugar, como é que se chamava o lugar na época em que os imigrantes vieram. E, além disso, nós temos o local de destino da família, por exemplo, São José do Hortêncio, Bom Jardim, que hoje é Ivoti. Depois nós temos uma outra coluna ainda com as coordenadas geográficas do local de onde vieram, que pode ser averiguado com esta reguinha que está dentro do livro. beleza. E a partir do mapa, ou dos dois mapas, tanto o local de origem como o local de destino podem ser achados nos mapas da Confederação Alemã da época e o mapa do Rio Grande do Sul. Ô Paulo, quando a gente fala nesses nomes aí, Prússia,
a Pomerânia, o Império Austro-Húngaro. O melhor nome para mim é Schleswig-Holstein. Meu alemão é maravilhoso. Melhor que o meu alemão, só o meu tcheco, sei lá, alguma coisa. Imagina, teu búlgaro talvez. Meu búlgaro está em desuso ultimamente. Muitos vieram da Boêmia, que hoje está dentro da Tchecoslováquia. Olha só, viu? Tá República brincando, Tcheca. vai brincando. Que daí a gente olha os sobrenomes, a gente vê, por exemplo, Gadomski, aí tem assim, alemão. Por quê? Porque vinham dentro da Prússia, a Prússia já era território polonês, né? Ou que hoje é o território polonês, vieram como isso. Nós falávamos antes aqui dos Campani. Campani vieram como austro-húngaros. São do Tirol, são tiroleses, mas pertencem ao norte da Itália. Mas o que querias dizer? Que essa configuração toda, ela hoje não fala nada para os jovens. Não. Para aqueles que não quiseram estudar lá o Tratado de Versalhes, aquela coisa toda, né? Aquele rearranjo que a Europa viveu do início de 1800 com Napoleão esse até 1871, que é um dos grandes motivos da Primeira Guerra Mundial, né? O revanchismo alemão. Porque a Alemanha, eu sempre brinco com meus alunos o seguinte: eu posso falar do meu irmão, ok? Se tu vier falar com meu irmão, eu ativo as havaianas fora e digo, não fala do meu irmão, rapaz, porque tu acha que tá falando do meu irmão? Os estados alemães tinham essa configuração de uma cultura muito similar, uma língua que os unia. Tinham conflitos religiosos desde 1517 por conta da Reforma Protestante, mas a Prússia começa um jogo de guerras externas para juntar os próximos. Vamos lutar contra a Áustria, vamos lutar contra a Rússia, contra a Dinamarca e contra a França. Guerras para unificar esses vários estados independentes ali, essas várias confederações. Então tu vê que o selo de unificação alemã é assinado em Paris. O acordo de unificação alemã é assinado em 1871 na França, né? A partir da rendição dos franceses na última guerra. Então tu tem a unificação alemã dentro da França. E a França perde a Alsácia e a Lorena, um território rico de minério de ferro e carvão mineral em plena Segunda Revolução Industrial. Então, lá em 1914, uma das coisas que os alemães os franceses tinham engasgado aqui, essa revanche, né, essa vingança, era essa perda da Alsácia e da Lorena para os alemães. Então, isso tem tudo a ver com... Quando a gente vem para 2017 e vê a configuração da Europa e do mundo inteiro, exatamente, a gente não entende muito bem por quê. Tá aí a história para nos mostrar essas conformações que aconteceram não em 50 anos ou em meia dúzia de anos, mas em um milênio talvez. Eu sempre penso o seguinte, que como eu fui ensinado em história lá nos anos 80, no ensino fundamental e depois do médio, que os professores não te colocavam isso da questão do processo histórico. Parece que assim, vieram os mesopotâmios, depois todos os mesopotâmios morreram, vieram os egípcios. Aí todos os egípcios morreram, vieram os gregos. Todos os gregos pereceram, vieram os romanos, e assim por diante. Mas nunca tu trabalha o processo histórico. Ninguém falou da China essa brincadeira. Exatamente, é isso, porque estava ali, só ali que tinha gente. Mas os nórdicos, tu não trabalha essa questão do processo histórico de 50, 100, 200, 1000 anos, né, que tu tem de transformações para te minimamente começar a entender as configurações de agora. Por favor. Inclusive, eu escrevi esse artigo agora no volume 2 sobre o Hunsrück, né? O povo do Hunsrück é descendente de uma miscigenação étnica de 3 povos, fundamentalmente os celtas, que já estavam lá 2-3 mil anos antes de Cristo. No ano de 57 antes de Cristo chegaram os romanos e dominaram os celtas e acabaram se miscigenando com eles. Aproximadamente 500 anos depois, os francos vindos do norte, quer dizer, próximo da região do Reno, da Holanda, essa região do norte da Alemanha, fizeram um avanço tão avassalador que acabaram com o Império dos Romanos. E olha que isso não era pouca coisa, acabar com o Império Romano. Império de 1000 anos. Né? E acabaram se miscigenando com todo mundo que estava ali. Então, isso é uma miscigenação étnica de muitos e muitos séculos, praticamente 2000 anos. E ninguém mais equivocado do que o Hitler dizer que os alemães eram uma raça pura. Isso é bom a gente falar, sabe por quê? Às vezes a gente fala muito das Alemanhas aqui
E o pessoal diz assim, bom, mas é tudo nazista ali? Não, muito pelo contrário, né? A gente pode ter orgulho, assim como o Paulo Daniel estava falando antes, vai falar um pouquinho sobre isso, tu fez um trabalho. O teu trabalho foi em cima da tua pesquisa de pós-graduação. Isso. Em cima da genealogia da tua família portuguesa, né? Isso, eu sou graduado em História pela Unicinos, depois eu fiz uma pós-graduação em História do Rio Grande do Sul também pela Unicinos. A monografia da pós-graduação eu faço uma costura entre a história da família da minha mãe, os Azevedo, aqui de São Sebastião do Caí, Capela de Santana, com a história do Rio Grande do Sul na sua época, principalmente final do século XVIII, entre 1786 e 1800, naquela configuração... Eu já andava por aqui. Já andava por aqui nesse momento. Muitas relações com Rafael Pinto Bandeira. Faziam parte daquilo que o professor Fábio Kuhn da URGS chama de o bando de Rafael Pinto Bandeira. O Rafael Pinto Bandeira é o maior líder militar do século XVIII do Rio Grande do Sul, mas também o maior contrabandista de gado do Rio Grande do Sul. Aquela ruazinha ali que a gente conhece. Isso, ali, aquela ruazinha ali. Exatamente, né? aquela ruazinha que sobe aqui nas Nações Unidas, vai parar na 1º de março, é isso? Exatamente. Exatamente. Naquela ruazinha, não, tô brincando, gente. Lá, Rio Pardo, Tranqueira Invicta e tal. Mas é interessante a gente falar de genealogia, isso que quando se trabalha muito a questão alemã, aqui no nosso vale principalmente, sempre se tem a impressão, e não é o caso de vocês, mas que aqui havia um deserto. Né? Antes de 1824... o Vale dos Sinos era um deserto. Não, tu tinha guaranis, a partir de um certo ponto da serra, tu tinha caigangues, mas tu tinha muitos portugueses. Sim. Um censo de 1792, assinado pelo tenente José de Azevedo e Souza, então meu pentavô, alguma coisa assim, que era o comandante militar do distrito do Caí, coloca 100 propriedades, 100 donos, aqui proprietários. Ele não faz um levantamento das famílias, mas entre esses 100 proprietários nós tínhamos 520 escravos no distrito militar do Caí, que começava mais ou menos um pouco para baixo de Montenegro e até a costa de São Francisco de Paula. Aqui em Novo Hamburgo a gente fez pelo nosso filme Movimentos, nessa semana, a gravação do Casarão dos Friedrich. Maravilhoso. Erguido por 30 negros escravos. Exatamente. Né? Nós tínhamos ali Tu tem uma população escrava no Vale dos Sinos e no Vale do Caí posteriormente muito grande. Tu tinha esse mito que o imigrante não tinha escravos, né? Tem uma litografia, eu acho que é uma dos registros mais antigos imagéticos de Novo Hamburgo, né? Que é aquela litografia do desenho. Lá no cantinho, bem pequenininho, tu tem um cara com um tipo de uma saia, um saiote, levando uma trouxa na cabeça. Com certeza esse cara não veio nem da Pomerânia, nem do Hunsrück, nem do Palatinado. Esse cara deve ter... Nem dos Açores. Nem dos Açores. Esse cara provavelmente tem uma ascendência iorubá, uma ascendência banto, uma ascendência de algum lugar da África. Diga. Tem um dado interessante, já que no Rio Grande do Sul, 60% dos imigrantes alemães são lá do Hunsrück, dessa região que foi ocupada pelos romanos ainda antes de Cristo. Tem uma coisa interessante. Para quem conhece a história de Roma, sabe que em Roma tinha um senador que era Cipião o Africano. Então em Roma tinha muitos africanos, e é interessante que, como nós somos uma miscigenação de celtas, romanos e francos, todo mundo tem o seu pezinho na África também. Exato. Então eu quero dizer, tem... Olha só o que tu tá falando aqui, vai ter gente, o telefone não vai parar de tocar depois dessa, e a culpa é tua. Isso é uma provocação para os caras que têm tendência a ser racistas. Isso é um tema que pode ser abordado amanhã ou depois com muita profundidade, porque hoje, através dos exames de DNA... Exatamente. Tá? E aí eu gosto sempre de usar a frase que nós ouvimos lá em Santa Catarina, que nós estivemos lá, que o rapaz aqui, o senhor aqui, ele apresentou a palestra, assim: quem tem coragem de fazer o seu DNA? Você tem certeza que você é filho daquele casal? Que maravilha. Será que o seu avô é mesmo aquele alemão puro? Né? Existe isso ainda? Existe. Eu moro em Ivoti. Existe. Ó, Paulo, cuidado, tem muita gente acompanhando aqui pela internet. Não, eu sei, mas existe. Mas Paulo Daniel. Mas deixa eu esclarecer, entende? Não é tripudiar nenhum dos dois, nenhuma das duas coisas. Arrasado. Nem em cima. Isso tudo é cultura, é estudo, né?
Então, a genealogia, ela precisa da história, né? Não adianta nós aqui nos preocuparmos, mas quem é o avô? E o bisavô? Não, seu Johann Conrad Hermann Colliston. Sim, mas o que é o cara? Não, ele tem um histórico. Todas as pessoas têm uma história. Todos nós e nossos antepassados possuem uma história. Entende? Eu acho assim que o ser humano, ele é muito ligado a uma história. Ele tem que ter uma história. Nélio, o grupo trabalha heráldica também? Eu vou falar uma coisa com todo respeito. Por favor. Não. Por opção ou por descrença? Por descrença. Tem muita coisa inventada? Tem muita coisa inventada, Olha só. inventada. São os brasões, né? O Décio, eu acho o brasão bonito. Eu mandei fazer dos Schmidt também. Então, para não dar briga, eu fiz vermelho e azul. Para os colorados e para os gremistas, entende? Não torcia para o Novo Hamburgo e fazer verde, daí eu não. Os brasões, entende? Eu não tenho assim um aprofundamento de estudo muito grande, porque é uma coisa que não me interessou. Mas o Décio, sabe, pela história, pode falar mais sobre as questões de brasão. Até que ponto o brasão é um brasão e até que ponto é uma coisa bonita. É uma ludicidade apenas. Bonita. Mas nós vamos fazer isso, um programa só para a gente falar disso, né? Sim, vai temos voltar aqui para a gente história. falar sobre isso. E a gente vai avançar nessa questão dessa grande sopa lá que se formou na Europa e que criou esses estados, né? Os primeiros estados nacionais, né, Paulo? Exato. 1400, 1500. Portugal é o primeiro estado nacional europeu, por Tu incrível estava que pareça. dizendo, inclusive, antes que Portugal tem registros genealógicos muito anteriores à Alemanha, muito anteriores. Sim. Assim como na Alemanha, nós falávamos antes isso, né? Assim como na Alemanha nazista tu tinha que ter um antecedente lá de 8 gerações, né? Portugal tu tinha que ter 4. Pra mostrar que tu não tinha nessa O cristão novo, que é um judeu convertido, ele tinha que mostrar que ele tinha 5 gerações anteriores ao menos convertida, por exemplo, para ocupar um cargo público. E como tu está num território em expansão... Portugal e Espanha, que dessa... Oi? Portugal e Espanha, exatamente. Os reis católicos ali, né, toda a Península Ibérica, no movimento de expansão contra os muçulmanos, tu tem que estar deixando registrado quem são essas pessoas. Nós temos inimigos entre nós. Quem são os inimigos? São os mouros e são os judeus. Com esse nariz aí tem um Cara, eu acho que tem um pé. Não sei, cara, eu acho que tem um pé judeu aqui, velho. Tem um pé Gente, judeu. estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero que tu puxe então o nosso ponto final aí, Paulo Daniel. Ponto final, então, falando de genealogia, de história, é interessante a gente lembrar o seguinte, que nós temos que ver o fenômeno de migração dos nossos, dos Spolier, dos Bender, dos Steffen, dos Kunz, enfim, de uma maneira plural. Quando a gente pensa hoje de pessoas que atravessam o mar Mediterrâneo numa balsa fugindo de uma guerra, a gente tem que se lembrar o seguinte: eu sei, os Spolier não vieram, não atravessaram 1 mês e meio, 2 meses de navio para vir civilizar o velho mundo. Eles vieram porque eles tinham fome. E nesse momento que a gente vê tanto ódio contra o imigrante no mundo, principalmente nós aqui do Vale dos Sinos, do Vale do Caí, Taquari, Paranhana, que temos esse orgulho de sermos descendentes de pessoas que atravessaram o mar e aqui reconstruíram a vida, temos que cuidar disso. Temos que cuidar disso. Os senegaleses, os haitianos, eles estão passando exatamente coisas muito parecidas com aquilo que os nossos imigrantes passaram lá no século XIX. Boa noite. Tudo bem. Diva, prazer te ter sempre conosco aqui, ser sempre muito bem-vindo. Teu ponto final. Então eu quero deixar o convite, né, para lançamento desse livro, volume 2, do Grupo Genealogia RS, no dia 6 de maio, na Fundação Schaeffer, em Hamburgo Velho. Iniciando lá, estará aberto já ao público às 1h30, 13h30, né? E no máximo até às 17 horas. Então, convite para o lançamento lá na Fundação Schaeffer, dia 6 de maio. Tudo bem. Décio, grande prazer te conhecer. Prazer. Tua estreia aqui hoje. Prazer estar nesse programa. Eu acho que é uma pena que hoje se dá muito pouco valor à história.
mas é importantíssimo as pessoas conhecerem história. E eu sempre digo que a gente conhecer a própria história e as origens, elas ajudam em muito na autoestima da gente. Todas as pessoas se perguntam, mas de onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Né? Eu acho que o que nós queremos com o resgate das origens e com esses trabalhos que nós estamos publicando é contribuir para que as pessoas conheçam mais a história daqueles que já se foram e possam viver plenamente a vida de hoje e até construir pontes para aqueles que ainda virão. Isso é gratidão, né? Exatamente. Gratidão a todos que passaram, que deixaram a gente aqui nesse momento que a gente está. Grande prazer, né, de ter pessoalmente aqui, meu amigo de Facebook. Isso. E que a gente possa se encontrar muitas vezes. Eu fatalmente estarei lá no próximo dia 6. Não, vai ser um prazer enorme. Bem, no nosso volume 2, eu coloquei uma frase aqui que a gente gosta muito, que é do Søren Kierkegaard, filósofo, teólogo dinamarquês, que viveu pouco, 1813 a 1855. Mas entre as suas tiradas ele descreve o seguinte: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Em genealogia tem uma outra frasezinha, essa foi inventada dentro do nosso grupo, não foi coisa de filósofo, mas em genealogia a gente conclui que nada acontece por acaso. Parece que tudo tem um propósito. E isso a gente tem descoberto quando a gente vai numa festa de família, quando a gente vai visitar alguém, ou quando a gente encontra alguém assim, né? E você fala, não, eu pesquiso, tá, mas qual é a família, né? Então, a gente está à disposição de vocês aqui, desse canal, sempre que quiserem conversar sobre genealogia, sobre os nossos projetos que nós temos vários projetos pela frente, né? Dia 20 de maio estaremos em Santa Catarina, lançando o primeiro volume de famílias de Santa Catarina. Maravilha, muito bom. Eu tenho raiz e lá logo, o nosso volume 3 para ser lançado em novembro. Nesse volume 3, como nós estamos nos 500 anos de Martin Luther, esse volume 3 a gente vai dar um afago no Martinho Lutero, um grande alemão. Vai chegar um momento do Stefan tá também no livro? Só para saber. Vai depender de ti. lá em Brusque tem o bairro do Stefan, mas não é parente. Sim, não é parente. Mas é legal assim aquela pergunta básica do genealogista, né? Prazer, Paulo Daniel. Onde é que tu mora? Eu sou de São Sebastião do Caí. De que família? De que família? Gente, então, Genealogia RS convida o lançamento do livro Famílias de Origem Alemã no Rio Grande do Sul, volume 2. Você é nosso convidado especial, anota aí na agenda, dia 6 de maio, no outro sábado, né? Das 14 às 17 horas, na Adalto Filho 911, nossa querida Fundação Sheffield, abrigando esse belo evento que vai ser um encontro de famílias e de genealogistas de todo o Rio Grande do Sul. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa Vale TV. A gente fica por aí, vem aí Valdir Aes com Esporte na TV. A gente volta amanhã às 18h30 ao vivo com vocês. Até lá!